O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinou despachos que encaminham a PEC da Segurança e a proposta do fim da jornada 6x1 às comissões da Casa. As medidas são de forte interesse do governo, chegam depois de uma série de articulações com o presidente Lula. Detalhes com a nossa repórter Carol Rosito. Boa noite, Carol. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Foi mais um passo burocrático, né, que faz parte do rito regimental que Davi Alcolumbre disse que cumpriria. Então, assinou hoje o despacho para encaminhar essas pautas às comissões. Elas ainda não chegaram, viu, nos colegiados. Isso deve acontecer nos próximos dias. Não aparece ainda no sistema do Senado. A ideia, inclusive, segundo a apuração da própria CNN, é de que Davi Alcolumbre deve se reunir com os senadores para definir os relatores dessas propostas, dessas matérias, para que depois elas sigam, né? Vamos lembrar que na semana passada a gente acompanhou as reuniões de reaproximação entre Lula e Alcolumbre. Depois do terceiro encontro, o presidente do Senado anunciou que encaminharia, por exemplo, a proposta que põe fim à escala 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça. Segue sendo a prioridade do Palácio do Planalto, apesar da avaliação de senadores, aliados governistas dentro do Congresso já entenderem que, apesar da sinalização positiva, esse texto não deve ser aprovado antes das eleições, muito pelo contrário, deve ficar para depois ali de outubro, mas foi o gesto já positivo avaliado por aliados de Lula, esse de Alcolumbre, de garantir o encaminhamento para a CCJ, que era o caminho que eles esperavam de fato. Já sobre o PL, por exemplo, que trata sobre minerais críticos, que também estava ali na mensagem de Alcolumbre, dar o encaminhamento sobre essa matéria, deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e ainda pela Comissão de Assuntos Econômicos, mostrando também que isso deve ficar para discussão depois das eleições. Além da reaproximação para garantir o encaminhamento das pautas, né? Essas reuniões também renderam frutos políticos, digamos assim, William, em relação ao primeiro encontro público de Alcolumbre e Lula ontem, por exemplo, no Amapá, reduto do presidente do Senado, o aceno também que os dois esperavam depois do anúncio da Petrobras de ter encontrado ali indícios de petróleo na foz do Amazonas. A gente segue acompanhando, né? Vamos ver quais serão os próximos passos, quanto tempo vai demorar, de fato, para essas matérias começarem a tramitar. Volto com você. Obrigado, Carol. Boa noite para você em Brasília. Daniel Rittner, os três aos quais nos referimos, a Carol não estava falando do Moraes, mas eu estava no começo da edição. Ela estava falando de Alcolumbre e Lula e esse, como é que nós vamos dizer, esse reencontro entre esses dois personagens. Eu estou pondo um pouco de ironia aí. Os três são velhos o suficiente na política para saber que um não pode confiar no outro jamais. Porém, qual é a postura do Palácio do Planalto diante desse reencontro? É de cautela ou de entusiasmo? É um misto, William, de verdade das duas coisas. Tem cautela, mas tem uma esperança. Acho que a esperança maior era de que Davi Alcolumbre garantisse a votação, principalmente da PEC 6x1, ainda antes das eleições absolutamente disputadas. 3 pontos percentuais separam Lula de Flávio Bolsonaro no segundo turno. É muito menos do que o governo previa quando houve a sucessão, a avalanche de desgastes contra Flávio Bolsonaro, mas é uma medida que muito dificilmente passa nesse próximo esforço concentrado do Senado. Tem mais uma semana de trabalho antes das eleições. O último esforço concentrado teve muito de concentrado e pouco de esforço. Nem deputados, nem senadores apareceram por Brasília. Então, com todas as obstruções regimentais possíveis, é muito difícil que a 6x1 passe efetivamente antes da eleição, que seria o cenário ideal para o Palácio do Planalto. Mas ter um presidente do Senado que ajuda, que não coloca obstáculos para uma série de questões, inclusive depois de uma eventual vitória de Lula, é bom para o Palácio do Planalto. É melhor ainda para um Supremo que vê uma possibilidade real, mesmo que Lula ganhe, de um Senado com maioria de direita que pode fazer avançar o processo de impeachment. Alcolumbre é um sujeito absolutamente próximo de Alexandre de Moraes, que é o alvo preferencial da direita, junto com Toffoli, mas acho que Alexandre é o alvo preferencial da direita para um eventual impeachment, e Alcolumbre é muito, muito próximo.
E aí tem um acordo de conveniência no cenário de reeleição de Lula, que é o seguinte, o Senado e Davi Alcolumbre descobriram que podem rejeitar nomes, até de Supremo Tribunal Federal. Mas tem um monte de cargo ali que o Palácio do Planalto precisa destravar, desde presidência do CAD até a agência reguladora. E aí isso precisa passar por uma articulação entre Executivo e Senado que estava absolutamente travada. Mas no curto prazo, o Palácio do Planalto fatura menos. Comemora-se, Caio? William, é um casamento que o caso Master uniu, né? Os três têm dificuldades, não têm afinidades ideológicas. O Alcolumbre subiu, vamos dizer assim, politicamente, alçado pelo Onyx Lorenzoni, no começo do governo Bolsonaro. O Alexandre de Moraes teve a carreira toda política ligada ao PSDB aqui em São Paulo e, portanto, em oposição ao petismo. Mas Brasília e as circunstâncias criaram essa união e é uma estratégia de defesa e de sobrevivência política, né? Porque os três, um tem uma eleição para enfrentar e os outros dois têm investigações contra si em curso. Então, é a saída que conseguiram vislumbrar para tentar sobreviver. É legítimo, não é a primeira vez que fazem isso, né? Pessoas que sofrem investigações tentar se poder. O cargo deles é muito relevante. Os três têm muito poder e aí se uniram porque tem essa expectativa do que vem do lado de lá das investigações pode prejudicá-los, principalmente o Davi e o Alexandre. Possivelmente, talvez você está lembrando um ponto importante, Caio, possivelmente haja, sobretudo por parte da motivação do Davi Alcolumbre, algo realmente decisivo para explicar a postura dele em relação à escala 6x1. Até aqui, boa parte do Senado acordou depois da votação da Câmara sobre a 6x1, assustado. A gente precisa estudar isso daí melhor. No mínimo, a gente precisa dar uma freada nessa tramitação, temendo, evidentemente, o que os especialistas apontam como graves distorções e totalmente desnecessário colocar na Constituição um fim de escala. Regular a jornada semanal é uma coisa. Colocar a escala para essa jornada na Constituição não faz sentido puro e simples. E o Davi acabou sendo aquela referência para todos esses, digamos, esse acúmulo de interesses que a 6x1 não passasse. Para ele fazer passar, o que está acontecendo? William, quando ele tratou da 6x1, depois de ter sido cobrado, ele disse que queria um projeto sem transição. Então, ele, para ficar mais bem na foto, ficar melhor na foto do que o próprio governo, do que a própria Câmara dos Deputados, né, e acenar para os trabalhadores, por ele não haveria nenhuma transição, que foi a única coisa que o setor privado conseguiu negociar na votação na Câmara, para que houvesse o mínimo de transição para a entrada em vigor, da escala e da jornada, ambos. E o Davi Alcolumbre, quando se pronunciou sobre isso, disse, não, eu por mim não teria transição nenhuma. Então, esse foi um sinal. O outro sinal dele, que deu a entender de que ele estava ouvindo o setor privado, de que ele levaria esse debate mais sério... Sim, foi a impressão que todos nós tivemos. Então, mas aí agora a gente está vendo que ele fazia parte de uma estratégia política, né? A não ser que ele, durante essa tramitação, se vai ser curta, se vai ser longa, ele abre espaço para alguma mudança. Mas assim, ele primeiro disse que não queria transição nenhuma, depois ele segurou a votação. E agora ele faz esse, que talvez certamente é resultado daquele jantar promovido pelo Alexandre de Moraes, que, como você disse, até agora ninguém conseguiu explicar o que foi aquilo, né? Porque de republicano não tem nada, não é papel do ministro e a gente não sabe o que foi discutido. Mas agora a gente está vendo, a gente está assistindo a uma aproximação muito rápida e uma troca de favores. Agora, tem um ponto que nós mencionamos desde o começo dessa edição, que são as vulnerabilidades políticas desses três personagens aos quais estamos nos referindo. Elas estão diretamente associadas a investigações que tem, digamos, o centro e os seus relatores dentro do Supremo Tribunal Federal. Até aqui, Daniel, eu quero dizer, da velocidade da nossa crise, uma semana é um bocado de tempo. Nas últimas 3, 4 semanas, esse cenário parece relativamente tranquilo, no sentido de que não vimos nenhuma grande explosão relativa a Moraes e ao Alcolumbre. Porém, em relação a Lula, sim, leia-se, investigações em relação ao seu filho, o Lulinha. O que isso
tem capacidade de alterar essa convergência de interesses a partir do que você viu hoje? Quero ouvir você também, William, tem um dado importante. A gente falava aqui de pesquisa e é óbvio que todos os partidos falam muito das suas próprias pesquisas internas, mas o tracking hoje do PL deu, pela primeira vez em algumas semanas, deu Flávio Bolsonaro na frente. Isso não tem a mesma confiabilidade de uma pesquisa de instituto tradicional, mas é um sinal de que as coisas estão indo melhor para Flávio do que para Lula nos últimos dias. E o principal calcanhar de Aquiles, reconhecido pela campanha do PT, é o caso Lulinha. E hoje a gente teve mais coisas saindo e sendo descoberta em torno da figura do Marcola. Joias mal explicadas, influência de Lulinha na confecção de contratos. Que era o chefe de gabinete do presidente, só para as pessoas saberem de quem estamos falando. Importante pontuação. Então, isso tudo vai se somando a interesses e a gente pode afirmar com toda a segurança para os nossos telespectadores que existe muita coisa ainda do caso Master que pode vir à tona. Talvez não antes das eleições, isso vai depender muito do grande eleitor dessa eleição, que é a Polícia Federal, e do gabinete de André Mendonça, mas tem muita coisa para sair. E essas coisas podem pegar tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Davi Alcolumbre, porque tem ido também para um caminho em que as relações do Master com fundos de previdência estaduais podem chegar em Davi Alcolumbre no Amapá ou de seus indicados e afiliados políticos. Então ele também precisa se proteger. Caio. William, tem uma previsão muito grande em Brasília de um setembro muito complexo, complicado, essa travessia até o 7 de setembro, que é quando se conclui aí a primeira fase da campanha eleitoral, por investigações para todos os lados, na verdade, né? Hoje, por exemplo, eu conversei no Palácio do Planalto, conversei no PT, eles têm uma percepção, um constrangimento da situação, principalmente do Marcola, porque o Lulinha é um personagem já antigo, né? Tem recall em agenda negativa, mas um constrangimento, mas eles avaliam que é preciso, que virá a chance grande de vir dados e vazamentos também contra o Flávio Bolsonaro em razão da investigação do Dark Horse, né? Os recursos que o Daniel Vercaro deu para o filme sobre o pai. Então isso neutralizaria um pouco essas denúncias, esses vazamentos contra o Lulinha. E eles acham que se expor o Flávio Bolsonaro, isso tem um potencial grande de reverter e neutralizar, né? Mas já tem uma percepção de que as próximas pesquisas vai vir um cenário praticamente empatado, que é o que a gente acredita que está agora. No fundo está estável, hein, Caio? Sim. Se a gente olha as pesquisas, eu vou ser um pouquinho, vou puxar essa linha do tempo um pouco mais lá para trás. No fundo, se a gente olha a situação desde janeiro, as alterações são pequenas. Não, tem duas alterações significativas, né? 3, na verdade. Primeiro, na largada, o Bolsonaro anuncia o Flávio dispara. E passa o Lula até maio. Maio, Operação Ciro Nogueira e Dark Horse, o Flávio cai e o Lula passa o Flávio. E agora, final de julho, começo de agosto, o caso Lulinha e o caso Marcola, o Flávio volta a subir e o Lula cair. Mas se você olhar as diferenças, você traçar a linha, ela é ali próxima. Sim. As oscilações não são de um sismógrafo que está registrando na escala Richter 7 ponto não sei o que para cima ou para baixo. A gente vê algo, Thaís, você ia falar. Existe uma certa monotonia, né, como a gente tem tratado a questão das pesquisas, assim, o que só aumenta a sua imprevisibilidade, porque a diferença entre as pesquisas é muito pequena e a diferença de votos entre eles também. Eu acho que o movimento de perda de votos, de intenção de votos do Flávio Bolsonaro revelou, e a volta dele tão rápida, revelou que ele tem um piso, Flávio Bolsonaro tem um piso, que ele não vai perder, pelo menos 35% do eleitorado ele vai ter de qualquer jeito, e o Lula tem um teto, que ele não consegue passar dos 45%. Nem quando o seu adversário despenca numa acusação de corrupção, nem quando ele entrega as melhores coisas, os melhores programas, os melhores projetos, ele também não consegue subir. Então, primeiro veio o Jacques Wagner, que acabou não tendo uma leitura muito negativa, mas aí quando vem Lulinha e agora o Marcola, veja hoje. Hoje, por exemplo,
o governo poderia estar comemorando essa história da 6x1 tá andando, o ministro tudo dando entrevista, falando, olha, agora vai e tal. Mas no mesmo dia sai informação sobre joia do Marcola, que ninguém consegue entender porque diabos a lobista... Exato. Não, a lobista tem que comprar joia para a mãe do chefe de gabinete do presidente da República. Como é que é essa correlação aí? Não dá nem para entender. É o nosso novo normal, tá? Não dá nem para fazer, sabe? Olha, vamos desenhar para explicar para a audiência assim, o que está acontecendo? Desculpe, não dá. É difícil mesmo. E a história do Lulinha, a história do contrato do Ministério da Saúde, conversas... Então, e tem mais uma coisa só que eu queria colocar aqui, vou jogar para a roda, que é a coisa da onda dos vazamentos, Não, né? você vai ficar com a última palavra, eu tenho que encerrar o segmento. A primeira onda foi o vazamento contra o Flávio, com o Dark Horse, com os diálogos todos, aí cai, vem a onda do Lula. E o Bolsonaro cai. Então, em algum momento, será que vai cruzar de novo? E pelo andar da carruagem, essas informações do Lulinha significam que já há um relatório da Polícia Federal, e o que significa que nas próximas semanas, se a gente considerar todo o processo de persecução penal, de investigação, pode vir a ter depoimento e, tecnicamente, estamos falando tecnicamente, algum mandado, ou alguma busca e apreensão, ou alguma prisão, alguma coisa, né? Isso considerando a ordem dos... E atrás de tudo isso a gente ouve o som de um celular, o do Vorcaro. Sim, que está negociando a terceira delação premiada, né?